Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre comunicação, mais especificamente sobre a comunicação para empregabilidade. E para isso, nós estamos recebendo em formato virtual a jornalista Áurea Regina Sá, que é coach de comunicação e também especialista em comunicação pessoal. Áurea, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. André, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Para a gente falar um pouquinho sobre a comunicação na busca de um emprego, né? Antes disso, a gente tem que entender o porquê que a comunicação ela tem sido uma das habilidades mais valorizadas atualmente, Áurea, na sua opinião. A competência comunicação é uma competência comportamental, que para ser desenvolvida leva um tempo. Nada disso é imediato do dia para a noite. E é muito mais fácil para as empresas desenvolverem nos colaboradores as competências técnicas, ou seja, ensinar o ofício para a pessoa, que, por exemplo, chegou na empresa sem saber nada a respeito daquela área. Fica muito mais didático ensinar as competências técnicas. As comportamentais, normalmente já se espera que a pessoa chegue na empresa formada, ou pelo menos encaminhada nesse sentido. E fazer essa mudança, pelo menos num espaço de tempo curto, muitas vezes torna-se impossível. Por isso que o mercado de trabalho espera que as pessoas já desenvolvam a competência comunicação e cheguem mais preparadas para terem melhor relacionamento entre os colaboradores, com a liderança e possam se sobressair, se desenvolver dentro do trabalho que desenvolvem. Que peso tem tudo isso que você falou, por exemplo, numa seleção, numa seletiva de trabalho? Eu acho que mais especificamente quando a gente falar da entrevista, né? Quando a pessoa vai ser sabatinada ali pelo empregador para saber se ela realmente tem condições de estar naquela função. Agora, a comunicação não é só chegar lá e falar bem, tem todo um conjunto. Então, como é que é esse conjunto e o peso disso numa seleção de trabalho, na sua visão, Áurea? No caso de uma entrevista, é importante que a pessoa possa manifestar tudo o que ela aprendeu durante o tempo, o histórico de carreira, e mostre para o entrevistador como ela poderá ajudar a empresa a desenvolver o que a empresa faz diante das competências que ela já desenvolveu. Quer dizer, não adianta nada ter um ótimo currículo, ali no papel ele pontua interessantes experiências, se a pessoa, na hora da entrevista, não consegue explicar tudo isso e mostrar que está disposta a fazer, ou quais os desafios ela já passou e o que ela espera também daquela função. Tudo isso vai ser avaliado pelo entrevistador. Então, claro, não é só a forma de falar, não é fazer uma decoreba, ir lá para frente do entrevistador e colocar tudo aquilo, mas é se manifestar de uma maneira improvisada, lógico, e natural, com desinibição, para mostrar que a pessoa tem segurança, porque isso peca muito, André. Muitas vezes a pessoa tem muita segurança no trabalho que faz, mas na hora de se comunicar ela não passa a mesma confiança. E isso pode deixar em dúvida o entrevistador. Realmente, será que essa pessoa está capacitada para desenvolver essa função? E, claro, muitas vezes a falta do desenvolvimento dessa comunicação pode prejudicar o candidato. E não é só a sua resposta aqui me trouxe uma reflexão. Não é só quando a pessoa vai tentar uma vaga de trabalho, né? Aí a gente está pensando em alguém que se formou e está em busca. Mas vamos pensar aqui no profissional liberal, por exemplo. Estou até pensando num exemplo que eu tive esses tempos agora. A pessoa estuda muito, se prepara para vestibular, passa numa das melhores faculdades, seja lá na profissão que ela quer, mas vou dar alguns exemplos aqui: odontologia, medicina, que são os profissionais liberais, na própria advocacia, estuda demais, fica focada no trabalho ali, debruça sobre os livros, faz a faculdade, se empenha, mas quando sai não consegue conversar. Eu recentemente conheci uma pessoa formada em odontologia, não consegue conversar, não sai, não flui. Isso, de alguma forma, prejudica também o desenvolvimento das profissões como um todo, não só focado, né, numa entrevista de trabalho, mas de que forma isso pode ou prejudicar para quem não consegue se comunicar, ou facilitar, né, para quem sai da faculdade e se preocupa com isso, para ter os seus próprios clientes também, né, Áurea? Isso impacta diretamente no negócio. Se a gente está falando de um profissional liberal, ele não precisa somente ser bom naquela área de atuação, naquele ofício. Por exemplo, no caso do dentista que você trouxe, ele precisa saber fazer o que precisa ser feito ali na boca do cliente. Mas e a relação anterior ao momento em que o cliente está na cadeira diante dele? E depois disso, como é que é essa relação? Por isso que se comunicar bem não diz respeito só a ser um ótimo orador, a ser um palestrante, por exemplo.
mas muito especificamente sobre se relacionar com as pessoas. Como é que você se conecta com as pessoas, com os clientes, com os possíveis clientes? Isso tudo vai determinar o bom funcionamento desse negócio, o bom desempenho de uma empresa, por exemplo, mesmo que seja uma empresa gerida por um profissional liberal, pode ser uma empresa pequena, ele pode ser o próprio negócio. Se ele não tiver consciência da importância da comunicação, o negócio dele pode estar em risco. E olha que interessante, né? Outro dia, no outro lado, né? Outro dia foi em casa um profissional que foi fazer manutenção lá na minha residência, e ele falava tanto, e ele conseguiu me cativar com a fala dele, para você ver, olha a diferença, né? Uma pessoa que estuda tanto tempo, sai da faculdade e não consegue se comunicar. Vai um profissional liberal que praticamente não tem informação ali, que é um prestador de serviço, e consegue se comunicar e vender muito mais o peixe dele, falando aqui popularmente, do que aquele que fez faculdade. Será que está faltando nas faculdades, nas universidades, uma disciplina mais voltada para isso? Eu não sei se tem, eu confesso que eu não sei se tem, mas seria interessante, né, Áurea? Os profissionais, se não tiver na faculdade, ao passo que está fazendo ali o curso de graduação, procurar se especializar, pessoas que possam, por fora, orientando, dando um treinamento para quando sair, estiver pronto. Até porque hoje não é só o cliente que está deitado lá na mesa para fazer a cirurgia ou para fazer o atendimento bucal. A gente tem uma rede social hoje que é amplo, né? O leque para você conquistar os clientes. Sem comunicação, isso não acontece. As escolas não têm, infelizmente, essa formação, mas eu penso, André, que isso deve vir desde criança. E aí está um recado para os pais, quando estiverem ali no processo de educação das crianças, poderem dar autonomia para as crianças. Num simples ato, por exemplo, de perguntar numa loja quanto custa um brinquedo. De repente você leva o filho para passear no shopping e normalmente eles querem entrar nas lojas de brinquedos, né? Então, eu gostei disso aqui, vamos comprar? Vai ali perguntar para o vendedor quanto custa. Ah, não, mãe, pergunta você. Não, vai ali, vamos lá, vou com você. Pergunte. Então, esse ato, essa iniciativa de falar com pessoas estranhas, especialmente, isso exercita muito, é um grande laboratório. A vida é um grande laboratório. Se nós nos ausentarmos dessas experiências, nós deixamos de exercitar. Por isso que é importante trabalhar isso desde criança. Na adolescência tem um processo ali um pouco mais desafiador, que a pessoa começa a experimentar rejeição e outros sentimentos, e isso pode deixar as pessoas mais retraídas. É daí, muitas vezes, que vem o que muitos chamam de trauma, que levam para a vida adulta, e muitas vezes no desenvolvimento da carreira isso vai prejudicar, que são exatamente esses momentos em que a pessoa deixou de se expor, ou quando se expôs, foi vítima de bullying, então ela se retrai de novo e não se expõe, e não se apresenta, e deixa de ter as oportunidades. É importante que haja essa consciência para que a pessoa, paralelamente à busca do conhecimento técnico, da carreira que ela tem, qualquer que seja, ela também possa se especializar em comunicação, porque a gente usa a comunicação todos os dias, com todas as pessoas, e é importante valorizar quem está na nossa frente. A comunicação não é só um ato de falar, é especialmente um ato de doação, em que a gente, a partir do nosso conhecimento, compartilha algo com a outra pessoa, pode ser qualquer conhecimento, pode ser, por exemplo, uma orientação sobre como o pedestre que está ali na rua, na calçada, junto com a gente, em que pede uma orientação sobre como é que eu chego nessa rua, você vai ali, gentilmente explica, isso é doação. Por isso que é importante valorizar qualquer situação, a fila do supermercado, a fila do banco, qualquer espaço para que você possa exercitar a sua comunicação e se perceber. Assim, se avaliando, você consegue se desenvolver cada vez mais. E não tem como a gente ignorar agora, Áurea, que a gente passou por um período tenso, né, de convivência das pessoas, que foi a pandemia. Na sua visão, esse período que a gente viveu atrapalhou de alguma forma esse processo de comunicação? André, isso tirou as pessoas do convívio presencial e, claro, reduziu as experiências de exposição em público e também as relações, de uma maneira geral. Só que, de outro lado, intensificou a exigência da apresentação online. Então, muita gente que não estava no online ainda teve que se colocar para fazer reuniões internas na empresa ou também externas com clientes, com possíveis clientes. Isso exigiu, de uma certa forma, das pessoas no geral, que elas pudessem também entender como funciona a dinâmica do online. Então, eu não penso que nós perdemos. De um lado, perdemos um pouco, mas de outro também ganhamos outras possibilidades.
Isso que é interessante, é aproveitar o que temos. Não dá para falar, por exemplo, não, eu só fecho um negócio se for olho no olho. Tem que tomar um café com o cliente, tenho que estar ali na frente dele para assinar um contrato. Hoje não funciona mais assim. Então, a gente precisa conseguir essa conexão com o outro, mesmo diante da câmera, aqui atrás do computador, para que a gente possa continuar vivendo, fazendo negócios, se relacionando de uma forma geral. É só avaliar a realidade e entender o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho agora, nesse momento, e com os recursos que estão disponíveis. Muito bem. Eu vou tratar agora aqui a falta de comunicação como um problema de saúde. Como é que o paciente, no caso, pode perceber quais são os sintomas de um paciente que precisa melhorar a sua comunicação, que está apresentando ali alguma deficiência na comunicação, Áurea? Bom, cada um pode se avaliar. Essa autoavaliação é feita a partir de reflexões e também do fato, por exemplo, quando você grava uma mensagem por um aplicativo de mensagens. Muita gente, inclusive, não grava, porque diz que não gosta da voz, não gosta quando ouve a própria voz, então deixa de ter essa experiência tão rica para poder se especializar. Mas quando você grava uma mensagem, você pode se ouvir e prestar atenção no ritmo da sua fala, na pronúncia das palavras, se falta um S no final, se tem um verbo mal conjugado, tudo isso vai te ajudar a entender como você está se comunicando e também como você está se relacionando com o outro, como é que você trata o outro enquanto se comunica. Se você tiver a oportunidade de gravar vídeos ou de ser gravado enquanto está se relacionando com outras pessoas, fantástico, porque o vídeo nos dá todos os aspectos possíveis para serem avaliados. Outra forma também é pedir o feedback para outras pessoas. Nos meus treinamentos, eu costumo pedir que os alunos peçam feedback para colegas de trabalho, familiares, amigos antigos, porque cada pessoa na nossa vida teve uma presença num determinado período e nos conhece de uma forma. Então, é importante ter esses olhares diferentes. E com isso, esses retornos todos dão condições da pessoa entender o que está fazendo de bom e o que ela pode melhorar. Agora, o feedback externo, André, ele é muito valioso, do terceiro, para nós, quando ele nos concede esse feedback. Mas é importante que cada um desenvolva o seu próprio feedback, o seu próprio olhar. Como eu não posso manter o tempo todo uma câmera do meu lado para me ver como é que eu estou me portando, eu preciso sentir, entender, sem mesmo me ver diante de um reflexo, para saber como eu estou gesticulando, como eu estou olhando, como eu estou falando, ouvir a minha voz, entender a escolha das palavras que eu faço, a maneira como eu me comporto, e tudo isso me dá condições de seguir um caminho melhor. Sem esse mapa, eu posso ficar perdida, eu fico dando tiro no pé, porque eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Um exemplo, pessoas que usam o tique de linguagem né, ou tá, ou outros. Muitas vezes essas pessoas não percebem que estão repetindo o né a todo momento. E quando elas veem uma gravação, ouvem uma gravação, nossa, mas eu nem sabia que eu falava né, quanto mais que eu falava tantos nés. Pois é, essa pessoa está falando e não está se ouvindo. É importante que haja essa autorreflexão, e isso faz parte do autoconhecimento, por isso que eu entendo que autoconhecimento é a base do desenvolvimento da comunicação, para que a pessoa possa prosperar dentro da competência comunicação. Bom, detectado aí os sintomas, o problema, a pessoa então tem que melhorar alguma coisa. Qual é o tratamento para isso, no seu ponto de vista? Como a pessoa pode melhorar esses aspectos que ela identificar durante toda essa avaliação que são deficitários? Se ela tem um atendimento com um profissional especializado, é claro que ele vai poder orientar esse caminho, mas de forma individual e sozinho, espontaneamente, a pessoa pode criar referências. Por exemplo, eleger modelos. Na programação neurolinguística, a gente chama isso de modelagem. Encontrar pessoas que podem ser até desconhecidas, mas pessoas que estão na mídia, em que você entende que são boas comunicadoras. E ali você vai fazer um estudo dessa pessoa. Como é que essa pessoa gesticula, de que maneira ela olha, como é que ela constrói o discurso dela, como é que ela encadeia as ideias. Puxa, gostei disso, então eu vou pegar para mim. Aí, de repente, você vê alguém se manifestando e a pessoa é muito agitada e gesticula de forma muito ampla e acelerada. Você olha assim e fala, puxa, isso não é o meu jeito, então isso eu vou prestar atenção para não fazer. É importante também aprender com os exemplos que a gente considera negativos. E assim vai acontecendo uma construção. Eu lembro que esse é um processo de desenvolvimento. A gente não aprendeu a andar de bicicleta em um dia, nem a dirigir um carro em uma semana. A comunicação é a mesma coisa. É preciso ter dedicação e audição, visualização, observação de si mesmo e também dos outros,
para poder entender o caminho a se seguir. Eu acho que tudo que você trouxe para a gente aqui, Áurea, já deixa claro, mas eu gostaria de reforçar, né? E hoje em dia a gente tem muito isso, curso de oratória. Ah, oratória, venha ser um orador. A oratória é a base da comunicação? Ou até melhor a pergunta, a oratória é a comunicação? E engatando aqui, eu gostaria que você falasse a questão de postura, vestimenta, como as pessoas se comportam na rede social. Qual é a relação disso com comunicação e a famosa oratória? Fazer um curso de oratória vai resolver a vida do cidadão ou não? Não, o que muita gente fala é isso, um curso de oratória, é o que está na boca do povo. Mas a oratória é uma parte só do que a gente chama de comunicação. É por isso que eu defino como comunicação pessoal. É a comunicação da pessoa que ela vai usar nos ambientes pessoais, familiares e também nos profissionais. Então, não é comunicação profissional, porque antes de ser um profissional, eu sou uma pessoa. Quando você entende que desenvolver a comunicação vai te trazer benefícios, aí você percebe que não é só falar bem. Falar bem é só uma parte. Você tem que entender também a forma de se expressar corporalmente, a vestimenta é muito importante também, a forma de se relacionar com as pessoas, a prática de virtudes, todas as práticas do bem, as práticas positivas, nos ajudam diariamente a sermos pessoas melhores e, com isso, como consequência, nós seremos também comunicadores melhores. Por isso são vários aspectos que nos ajudam a nos tornar bons comunicadores, não somente a oratória. Por isso que, especialmente, André, aproveitando aqui, quem tem medo de se expor, normalmente não tem bons resultados num curso de oratória, porque ali vai ser ensinado para a pessoa como falar em público, muitas vezes tem ali a exposição da pessoa diante do grupo, e isso amedronta quem tem medo de falar em público. Por isso que é importante mesmo desenvolver a comunicação pessoal para que esse medo de falar em público seja eliminado, para que a pessoa construa a autoconfiança, isso é um processo interno, aumente a autoestima, e isso vai ajudá-la a se comunicar, a agir naturalmente, espontaneamente. Inclusive, eu quero aproveitar para mostrar o meu livro novo, que é o 99 Dicas para Falar em Público Sem Sofrer, que acabou de ser lançado, em que eu enumero 99 orientações profissionais que envolvem todos os aspectos da comunicação, para que quem tiver interesse possa realmente encarar essa competência como algo valioso e que pode ajudar qualquer um a prosperar em qualquer área da vida. Pois é, para finalizar, depois eu gostaria que você falasse como a gente pode ter acesso a esse livro, mas para finalizar, a gente tratou aqui praticamente 100% de comunicação para empresarial, né? Para a gente conseguir sucesso no trabalho. Mas a partir do momento que você consegue atingir o objetivo dessa comunicação empresarial, eu acho que isso vira um hábito e isso pode refletir também positivamente em outros aspectos da vida da pessoa, Áurea? Sempre, sempre, porque é um todo. Nós somos uma pessoa só, né? Não adianta a gente pensar, eu sou de um jeito em casa, de outro jeito na empresa. Nós somos a mesma pessoa. Você sabe que uma vez num treinamento, um engenheiro disse assim: mas o que você está falando aqui para mim serve até para eu me relacionar melhor com a minha esposa. Eu falei: olha só, né? O treinamento salvando casamentos, de repente, porque é isso mesmo. É a relação com as pessoas que importa. Por isso que a oratória não basta. Ser um bom orador é uma parte. Quando você entende, se envolve com a comunicação, você percebe que pode tirar proveito disso e também oferecer aproveitamento para os outros em qualquer relação. Numa relação curta, como por exemplo, quando você passa na portaria do seu prédio de manhã e deseja bom dia para o porteiro, numa relação mais extensa, que pode ser com um colega de trabalho, ou numa relação mais duradoura, com alguém da família, algum amigo, algum parceiro afetivo, aí sim você entende que precisa se dedicar um pouquinho para entender como você age e reage, como as emoções funcionam dentro de você numa situação de crise, de conflito ou de pré-conflito, para que você possa tornar essa relação mais saudável, porque afinal de contas, o que a gente quer, ou talvez devesse querer, é que quando temos uma relação com alguém, que a pessoa saia ali daquele momento melhor do que quando chegou até nós. E para isso, existe uma responsabilidade grande também de nós, de cada comunicador, para ajudar o outro também a se comunicar e a ter uma relação mais interessante, mais produtiva. Muito bem. E onde é que a gente consegue esse livro? Vamos lá. Bom, 99 dicas para falar em público sem sofrer está disponível na internet, no meu site, que é o aureareginadesá.com.br. E as pessoas podem fazer a compra, o livro é físico e ele é entregue pelos correios sem a cobrança de frete para todo o Brasil.
Muito bem, Áurea. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui, ter aceitado o convite e dividir a sua experiência com os nossos ouvintes aqui, tá bom? André, muito obrigada também, foi um prazer falar para vocês, estou sempre à disposição. Obrigado, Áurea, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.